Meus queridos irmãos e irmãs, grande alegria celebrarmos o Natal do Senhor. Porque ao celebrarmos o Natal do Senhor, nós estamos realizando aquilo que é o sonho de Deus, o projeto de Deus para nós, que é, como nós ouvimos no Evangelho que acaba de ser proclamado, acolher a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Vamos entender a profundidade do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Primeiro, vejam só, tudo o que existe na palavra de Deus. As pessoas têm uma ideia, uma visão, assim, superficial, diria até infantil, que foi imposta pelos protestantes. Os protestantes insistem tanto que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, são a palavra de Deus, que a gente acha que a palavra de Deus é isso mesmo, é um livro. Não, a palavra de Deus é uma pessoa divina. A palavra de Deus, o Verbo eterno, é o Filho de Deus eterno. E Deus criou o mundo na sua palavra. Ou seja, cada coisa que existe é uma pequena palavra de Deus que existe nessa palavra eterna, que é o Filho de Deus. Se nós olhamos para essa rosa que está aqui, essa rosa, ela está sendo pronunciada por Deus. Essa rosa é uma pequena palavra de Deus, ela está sendo pronunciada, e tudo o que existe se sustenta porque Deus está pronunciando isto agora. Vejam a criação do mundo. Lá no início do livro do Gênesis está escrito assim. O microfone está muito alto. Alguém veja o microfone que está muito alto, por favor. A questão de nós olharmos para as coisas que existem e entendermos que Deus está sustentando isso agora. Lá no livro do Gênesis, como é que Deus fez as coisas? Ele disse: faça-se a luz. E a luz se fez. O que quer dizer isso? O ato de pronunciar faz com que as coisas existam. Não é que Deus disse assim: faça-se a luz. Aí um anjo foi lá, pegou uma caixa de fósforo, né? E fez a luz acontecer. Não é que Deus disse: faça-se a luz, e alguém teve que obedecer, foi lá e fez. Não, o ato de pronunciar faz com que a coisa exista. Eu existo, eu estou aqui diante de vocês, porque Deus está me pronunciando neste momento. Deus está me sustentando no ser ao pronunciar a minha existência. É por isso que nós temos todos um nome secreto, um nome que só é conhecido por Deus e que a gente vai conhecendo aos poucos enquanto vai vivendo. Eu não sabia, por exemplo, quando era criança eu pensava em ser padre, mas eu não sabia o que era ser padre. Hoje, depois de 27 anos,
o sacerdócio que Deus esperava de mim, e o sacerdócio que de fato aconteceu, e os acontecimentos da vida, etc, etc, vão tornando mais claro que Deus me pronunciou de um jeito. Existe um nome secreto, um projeto divino, um projeto de Deus por mim. Qual é o plano de Deus para mim? Deus me pronunciou. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu estou sendo sustentado pela palavra. Tudo o que existe é sustentado pela palavra. Nós ouvimos, o Evangelho diz, tudo o que existe foi criado pelo Verbo, pela palavra de Deus, e nada do que existe, existe sem a palavra. Eu quero que vocês entendam isso. O que é que isso quer dizer na prática? Vamos ser práticos. Padre, sai da teoria, pelo amor de Deus, padre, eu quero levar alguma coisa para casa. O que você tem que levar para casa é que o ser humano está tomando o lugar de Deus, e nós achamos que a nossa palavra cria as coisas. Deus pronunciou, por exemplo, homem, mulher, mas você pronuncia uma coisa na sua mente e você acha que você é aquilo que você pôs na sua cabeça. E é isso que está acontecendo no mundo. O que é a ideologia de gênero? É o homem tomando o lugar de Deus. Deus me fez homem. Deus fez homem, Deus fez mulher, mas você quer agora decidir o que é que você vai ser. Você tem uma ideia, palavra. O que é uma ideia? É uma palavra mental. Você tem uma ideia e você diz, faça-se. Então, se eu quero mudar de sexo, o governo que se vire para cobrar impostos e para pagar minha cirurgia da mudança de sexo. Se eu, criado homem, não quero saber de mulher, bom, a sociedade que se vire para agora aceitar a palavra que eu, Todo-Poderoso, decidi. Faça-se. Meus irmãos, a nossa vida é buscar qual é a palavra que Deus pronunciou sobre nós. E como nós estávamos perdidos, e isso acontece desde o início, desde Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros que, ao invés de ouvir a palavra de Deus, quiseram decretar. Não como Deus diz e pronuncia, mas como eu quero. Deus faz mandamentos, eu não quero obedecer o mandamento de Deus, eu quero fazer do jeito que eu quero. Lúcifer é assim. E assim foram Adão e Eva pela sedução de Lúcifer. Deus teve misericórdia de nós e mandou o seu Filho. Vamos ler agora com isso que eu estou dizendo aqui, vamos ler outra vez, porque talvez você tenha lido tantas vezes o prólogo de São João e nunca parou para meditar. A palavra estava no mundo. Para pensar, isso é o versículo 10. A palavra estava no mundo. Versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas que contradição é essa, padre? Se a palavra já estava, como é que ela veio e habitou? Ela estava no mundo, mas ela veio e habitou. Como assim? Porque ela já estava na criação, mas a nossa desobediência não presta atenção para a palavra da criação. A gente tem que agora prestar atenção pela palavra da redenção. Explico. Medita. A palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio dela. Ou seja, o Filho eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai pronuncia a sua palavra na criação, e o Filho, quando Deus diz faça-se, os astros, os planetas, os minerais, os vegetais, os animais,
o ser humano, tudo isso foi pronunciado por Deus. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo, esse é o problema, aqui vem o pecado, o mundo não quis conhecê-la. Desde Adão e Eva, o ser humano voltou as costas para a verdade de Deus que está no ser das coisas. Meus queridos, existe uma verdade no ser das coisas. Não tem movimento político, não tem movimento ideológico, não tem passeata, não tem greve, não tem ideologia, não tem nada que possa mudar o ser das coisas. Podem fazer passeata do orgulho gay quanto quiserem, o homem continuará sendo homem, a mulher continuará sendo mulher, e só existem dois sexos e as crianças nascem da união desses dois sexos. Ponto. Podem, rebeldes, não aceitar a palavra que está lá na criação. A palavra está lá na criação, Deus criou homem e mulher. Estou dando exemplo da ideologia do gênero, mas isso vale para muitas outras coisas, vocês estão entendendo? Isso vale para tudo que a gente inventa de pecado, porque pecado é sempre uma desobediência das coisas que Deus criou, que Deus fez. O homem rebelde não aceita as coisas que Deus fez. A palavra está no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Qual é a consequência disso? Se eu me revolto contra a palavra de Deus que está no ser das coisas, eu estou cortando o galho no qual eu estou sentado. Eu estou cortando o galho no qual eu estou sentado. Deus está, é como se a lâmpada se revoltasse contra a fonte de energia que sustenta a luz dela. É como se o rio se revoltasse contra a fonte, a nascente do qual saem as suas águas. O ser humano que se revolta contra Deus, e não somente o ser humano, Lúcifer, Satanás, se revoltando contra Deus, você está se revoltando contra o mais íntimo do seu ser, de você mesmo, porque você está se revoltando contra a origem daquilo que te sustenta no ser. E é por isso que isso chama-se morte eterna. O pecado é morte eterna, porque de fato, não é porque Deus disse assim: se você pecar, Adão e Eva, eu vou lançar um raio na sua cabeça, você vai morrer. Não! A consequência do rio que peca contra a sua nascente é secar. A consequência do ser humano que peca contra Deus é morrer de morte eterna. Não tem como. Ele sustenta você no ser, e você revoltado diz: não, mas tem que ser do jeito que eu quero. E eu, como é que eu fico? Você se proclama Deus, e ao invés de fazer a vontade dEle, você quer fazer a sua vontade, os seus caprichos, os seus projetos. Mas como assim? Veio para o que era seu. Isso quer dizer o quê? Que nós pertencemos ao Filho, nós pertencemos à palavra, Ele é o nosso Senhor. Eu não me pertenço, eu sou pronunciado por Deus, eu sou de Deus, Deus me sustenta no ser, eu não sou fonte do meu próprio ser. Quando o homem se rebela e diz não a Deus, eu mando em mim, eu sou dono do meu nariz, o que é que eu estou fazendo? Eu estou me revoltando contra aquilo que é a razão de ser da minha vida. Eu nasci para Deus e eu me revolto, eu não quero. Mas aí vem a maravilha, e aqui é que vem o centro do que eu precisava dizer para vocês nessa noite. Vem agora, prestem atenção. Mas
Até aqui, a criação e a rebeldia. Deus criou as coisas com a sua palavra, sabedoria eterna, sustenta as coisas no ser, e nós, seres humanos rebeldes, nos voltamos as costas para Ele e não aceitamos a verdade de Deus. Muito bem, mas, aqui vem a virada, mas a todos os que o receberam, que a receberam a palavra, quod autem receperum teum, quem recebeu o verbo de Deus, dediteis capacitatem, deu a eles a capacidade de se fazerem filhos de Deus. Filii Dei fieri. Se você ouvir a palavra, aqui vem a coisa maravilhosa. Você recebe a capacidade de se tornar filho de Deus. E esse milagre não acontece, né? Ou seja, bom, vamos por partes. E isto aos que acreditam no seu nome, aos que creram no seu nome. Então é a fé. O que é receber essa palavra? É ter fé no Filho eterno, é ter fé em Jesus nascido nesta noite de Belém. Ele é a palavra eterna do Pai. Eu tenho que ter fé, e quem crer nessa palavra nasce como filho de Deus. Non ex voluntate carnis, não da vontade da carne, do ser humano. Non ex voluntate viri, não da vontade de um varão, de um ser humano, de um homem. Sed ex Deo nati sunt, mas nasceram de Deus. Você nasce de novo e agora você nasce de Deus. Meus queridos, aceitar a palavra de Deus, sair da nossa rebeldia. Você é escravo amoroso de Deus. Ele é o meu Senhor. Eu preciso estar atento à vontade do meu Senhor. Eu não me pertenço, eu sou escravo de amor dele que nasceu em Belém. Ele é a razão de ser da minha vida. Eu tenho que estar atento às vontades dele, como o escravo que está atento às mãos do seu senhor, como a escrava que está atenta à mão de sua senhora. A gente não tem noção disso. Uma das coisas malucas que aconteceu no último ano comigo é que eu, com 50 e tantos anos de idade, resolvi fazer karatê. Mas eu estou melhor, eu já faço genuflexão, não fazia antes, eu estou bem. Uma das coisas impressionantes no karatê, que é uma cultura oriental pagã, cultura japonesa é pagã, não é cristã, mas é que a gente ocidental perdeu a noção do que é um escravo e que é um senhor. E se você tem um professor de karatê tradicional, um sensei, ele é um senhor, e o aluno é uma espécie de escravo, atento à mão do seu senhor. Eu fico impressionado na aula de karatê. O sensei, você nem sabe quando ele deu o sinal, mas o assistente dele, ele está falando aqui, e de repente o assistente corre e chega do lado dele. Ele deu um sinal que a gente nem enxergou. Eu não sei quando é que ele deu aquele sinal, mas como ali eu aprendi o salmo. Como o escravo tem as mãos, tem os olhos atentos, fixos na mão do seu senhor. O menor sinal do sensei
E o Senhor, o sensei, e eu aprendi isso no karatê, ele chama você. O que é que nós fazemos, nós ocidentais? Nós vamos na nossa velocidade, porque eu sou digno, tenho meus direitos. Me chamou? E eu vou devagar. Se eu for muito educadinho, digo, pois não. Não. Se é um escravo, é na velocidade do serviço. O sensei dá um sinal, aquela criatura parte como um raio na direção do seu mestre, que quando você piscou, ele já está lá, à disposição. Faz uma reverência e espera as instruções, na velocidade do serviço. Eu não me pertenço, eu tenho um Senhor. Isso tudo é cultura pagã, que eu estou citando aqui, mas nos ensina a cultura cristã, porque é assim que nós temos que ser com Jesus. É na velocidade do meu Senhor, não na minha velocidade. Jesus já disse, para com esse pecado, é agora. Jesus já disse o que é que você tem que fazer. Não, mas eu vou na minha velocidade. Não, também não é assim, padre. Tenha paciência, eu estou mudando. Você se sente dono da sua vida, você não é dono da sua vida. Você não se pertence, você tem um Senhor. O seu Senhor nasceu. Ele é a raiz do seu ser. Esta criança que nasceu em Belém sustenta o universo. Esta criança é a razão de ser das galáxias distantes. É a razão de ser das árvores lá fora. É a razão de ser das nuvens. É a razão de ser de todos. Ele é a razão de ser. É para Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Aos que crerem nisto. Quem não crê, paciência, vai ficar na morte eterna. O pessoal está reclamando que eu estou falando demais de inferno. Não tem problema, eu vou parar de falar de inferno, vou falar de morte eterna. Pronto, mudei, está vendo? Quem não crer ficará na morte eterna, porque está negando a fonte do seu ser. Mas àqueles que o receberam, deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creram no seu nome, mas não se tornaram filhos de Deus, e não nasceram do sangue, non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, sed ex Deo nati sunt. Não foi do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Você nasce de novo, faça a vontade de Deus que você nasce de novo. Abandone seus pecados, vá para o confessionário, você nasce de novo. Você não se pertence, você não é dono da sua vida. Para de lerdeza. Fique atento à mão do seu Senhor. Você não existe para você. Você não nasceu para nada do que são seus projetinhos. Só para colocar bem claro do que é que eu estou falando. Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, eu não tenho sacerdócio. O sacerdócio é dele, no dia que ele quiser esmagar e tirar, ele tira. Mas padre, o senhor é padre para sempre. Sim, eu sei disso. Eu sei disso. Ninguém tira a ordenação sacerdotal. Mas a igreja pode tirar o sacerdócio de alguém. É o exercício, não pode? Pode.
Eu tenho que entender isso. Tenho que entender que eu pertenço a Jesus, eu não me possuo. Eu tenho que entender que a minha saúde não me pertence. No dia que Ele quiser tirar, Ele tira. Eu tenho que entender que o meu nome não me pertence. No dia que Ele quiser jogar na lama, Ele joga. Eu tenho que entender que os meus bens pessoais não me pertencem. Eu sou escravo atento nas mãos do meu Senhor. Sabe por quê? Ele é meu amigo, eu sou meu inimigo. Não queira fazer a sua própria vontade, porque você é seu maior inimigo. Queira fazer a vontade de Deus. Para dessa estupidez de achar que o que você quer é o melhor para você. Eu não sei o que é o melhor para mim. O meu Senhor é que sabe o que é o melhor para mim. Ele me sustenta no ser, Ele me levará. Quanta gente reclamando da vida, porque perdeu o emprego, porque perdeu a saúde, porque perdeu a família. Ai, e eu como é que eu fico? Meu irmão, a cruz não atrapalha a sua vida. A cruz é a principal realidade da sua vida. Você veio para isso. Você veio para a sua cruz. Não estou dizendo para você ficar procurando cruz. Você veio para ela. Procure acertar na vida, procure problemas financeiros. Procura trabalhar, pronto, ganha dinheiro. Tem problemas na família, procura unir a família. Tem problema de saúde? Vai ao médico, faz karatê, pilates, se alimenta bem, dorme direito. Mas o problema é o seguinte: quando você procura fazer tudo para dar certo, mas todo dia coisas dão errado, sim ou não? Sua vida é igual a minha? Todo dia tem troço que dá errado, sim ou não? A cruz não vem atrapalhar a sua vida, você veio para isso. Abrace, pare de espernear, você não se pertence. Procure fazer tudo para dar certo, mas não preocupa, alguma coisa vai dar errado, e isso não está debaixo do seu poder. A cruz não atrapalha a sua união com Jesus, ela aumenta, se você parar de espernear. Nós viemos para isto. Nós viemos para isto. Nós viemos para amar, gente. Amar Jesus, se unir a Ele. Quem ouvir essa palavra nascerá de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, nós vamos agora professar a nossa fé. O credo, no dia do Natal, ele tem uma coisa que na liturgia atual é uma coisa especial do Natal. Na liturgia antiga era em todos os credos. Todo domingo, quando se rezava o credo, se fazia uma genuflexão na hora do et incarnatus est. Agora, paciência, não tem mais, mas tem pelo menos no Natal. Então, como é que nós vamos rezar? Nós vamos rezar o credo quando nós dissermos: e foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Nós vamos parar e nos ajoelhar. E vamos ficar uns momentinhos em silêncio para adorar
o nosso Senhor que vem. Como servo atentos à mão do seu Senhor, faz a vontade dEle. Você não se pertence. Abraça a cruz, adora Jesus, alegria de ser de Jesus. Como a escrava, com os olhos atentos na mão de sua senhora. Como escravo, com os olhos atentos na mão do seu Senhor. Ele é a razão da minha vida. A razão da minha vida veio. Mas veio para aqueles que o receberam crendo no seu nome. Creia, receba, esteja atento aos mínimos detalhes da vontade de Jesus na sua vida, mesmo que sejam vontades que coloquem pelo avesso o que você planejava, o que você queria. A cruz não atrapalha a sua união com Jesus. Você veio para isso. Você veio para se unir a Ele. Essa é a nossa fé.